Fala, fiel. O momento tá pesado e não tem como disfarçar. O Corinthians vive uma fase daquelas em que parece que nada encaixa. O torcedor assiste ao jogo e sente uma mistura de raiva, frustração e saudade de um time que parecia ter alma. A derrota na Neoquímica Arena foi só o reflexo de um problema que vem se arrastando há tempo. O time não tem intensidade, não tem reação e, o pior, parece não ter comando dentro de campo. Dorival Júnior, que chegou com um discurso de reorganização e confiança, já começa a sentir o peso de estar sentado na cadeira mais cobrada do futebol brasileiro. A verdade é que ninguém aguenta mais ver o Corinthians apático, jogando em casa como se fosse visitante. O torcedor não é bobo. Ele sabe quando o time está com vontade e quando está apenas cumprindo tabela. E o que se viu nessa última rodada foi um Corinthians desligado, sem vibração, sem vontade de vencer. O trio de ataque, formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, simplesmente não funcionou. Foram 90 minutos de erros, passes sem direção e uma lentidão irritante no setor ofensivo. Garro, que sempre foi o queridinho da torcida por ter aquele toque de criatividade, parece ter perdido o brilho. Corre na ponta do pé, evita a dividida e demonstra um desinteresse que dá desespero em quem acompanha o jogo do lado de fora. Yuri Alberto, por sua vez, virou uma incógnita. O torcedor olha e se pergunta, onde está aquele atacante que brigava por cada bola, que fazia pressão, que carregava o ataque nas costas? Hoje ele parece desanimado, sem confiança, desperdiçando chances e perdendo foco em momentos decisivos. E Memphis Depay, esse é um caso à parte. O holandês tem talento, tem currículo, mas parece viver em outro universo. Dentro de campo, tenta passes de efeito, dribles desnecessários e um toque de vaidade que o afasta completamente do espírito corintiano. É bonito ver jogador com qualidade, mas no Corinthians não basta jogar bonito, tem que jogar com raça, tem que suar a camisa. Dorival até tentou mexer, colocou o Guinegão no segundo tempo para dar um novo gás, mas não adiantou. O problema é mais profundo. Falta sintonia, falta liderança e, principalmente, falta um choque de realidade. A torcida já entendeu que com esse futebol não dá para sonhar com nada grande. E o mais preocupante é ver o time sem uma reação mínima, sem garra, sem aquele sangue nos olhos que sempre foi a marca do Corinthians. Depois do jogo, Dorival reconheceu a queda de desempenho, admitiu que o trio ofensivo não está rendendo e prometeu buscar soluções. Mas, na boa, o torcedor está cansado de promessas. Quer ver atitude, quer ver mudança dentro de campo, quer ver um Corinthians que brigue, que lute e que respeite o peso da camisa. O técnico pode ter boa vontade, pode ser um cara de grupo, mas se não tiver coragem para cortar quem não está entregando, vai afundar junto. E o que mais incomoda é perceber que o time parece acomodado. Os jogadores se olham, erram passes simples e ninguém cobra ninguém. A arquibancada, que sempre foi o termômetro da alma corintiana, sente isso. O silêncio entre um erro e outro é quase ensurdecedor. Antigamente, o torcedor empurrava até o último minuto, acreditava no impossível. Hoje, a paciência acabou. A fiel quer ver entrega, quer ver jogador dividindo bola, se jogando no chão, vibrando com um desarme. O Corinthians nunca precisou de craques de nome, mas sim de guerreiros de atitude. E o que se viu nessa derrota foi exatamente o oposto. Tem jogador ali que parece não entender o que significa vestir essa camisa. O Corinthians não é um time qualquer, é um clube que carrega a dor, a luta e a paixão de milhões de torcedores espalhados pelo país. É o time que nasceu da periferia, que representa o trabalhador, que sempre venceu na base da superação. Quando o jogador entra em campo e não entrega tudo o que tem, ele não está desrespeitando apenas o escudo, mas a história de um povo inteiro. Dorival tenta passar calma, tenta ser racional, mas o torcedor quer ver ação. Não adianta discurso bonito na coletiva se o time entra em campo sem vontade. Memphis não pode continuar jogando só pelo nome. Garro precisa entender que o talento só aparece quando vem acompanhado de intensidade. E Yuri Alberto precisa acordar para o fato de que atacante do Corinthians tem que ser carrasco, não figurante. A diretoria também precisa entrar em cena. É hora de cobrança, de reunião fechada, de puxão de orelha.
O que não dá é para seguir nesse ritmo de conformismo. O time corre pouco, pensa devagar e parece não sentir o peso das derrotas. Falta alguém para bater na mesa e mostrar que o Corinthians não pode se contentar com mediocridade. O que mais revolta o torcedor é ver que o time não aprende com os próprios erros. Todo jogo é a mesma história: posse de bola sem objetividade, falhas na saída, lentidão na recomposição e jogadores desconcentrados. É como se o elenco tivesse perdido a fome de vencer. E quando o torcedor percebe isso, o abismo entre campo e arquibancada só aumenta. Muitos já pedem mudanças drásticas. Tem gente pedindo para Dorival testar os garotos da base, outros acham que é hora de dar um tempo para alguns medalhões. A verdade é que, do jeito que está, não dá mais para insistir. O Corinthians precisa resgatar sua essência, precisa voltar a ser aquele time chato, competitivo, que incomoda o adversário e joga com o coração. Dentro de campo, a impressão é que ninguém quer assumir responsabilidade. Quando a bola chega em Memphis, ele tenta um lance de efeito. Quando vai para Garro, é toque para trás. E quando sobra para Yuri, o chute sai fraco ou vai longe. O torcedor perde a paciência, porque sabe que o time tem potencial, mas não entrega. E o técnico, por mais experiente que seja, precisa entender que com discurso e boa intenção não se ganha jogo. A Fiel quer ver reação, quer ver vontade. Quer olhar para o campo e enxergar o velho Corinthians de alma guerreira, aquele que não se entrega, que luta até o fim. Porque enquanto o time continuar jogando sem intensidade, o torcedor vai continuar com a sensação de que o Corinthians perdeu não só o jogo, mas também a sua identidade. E o problema, Fiel, é que essa apatia não vem de agora. Parece que o Corinthians entrou num ciclo de comodismo, um círculo vicioso em que as mesmas falhas se repetem e ninguém parece disposto a mudar o roteiro. Toda semana é o mesmo discurso: precisamos melhorar, precisamos reagir, precisamos entender o peso da camisa. Mas quando a bola rola, o que se vê é um time travado, previsível e sem qualquer tipo de intensidade. O torcedor que acompanha o Corinthians há anos sente que o espírito do clube está sendo sufocado por jogadores que não entendem o que é representar esse escudo. O que falta é alma, é sangue nos olhos. Falta aquele cara que grita, que cobra, que chama a responsabilidade. Hoje o Corinthians tem um elenco tecnicamente razoável, mas emocionalmente frágil. Basta levar um gol que o time desmorona. Basta errar 2 passes que a confiança evapora. Não existe mais aquela sensação de que, mesmo jogando mal, o Corinthians vai virar no fim. Isso era o que fazia o torcedor acreditar até o último segundo, e agora parece ter se perdido no tempo. O Dorival tenta encontrar explicações, fala sobre ajustes, sobre entrosamento, sobre recuperar o ritmo, mas o torcedor quer é resultado. Não dá mais para justificar o injustificável. O Corinthians é grande demais para viver de desculpas. E o pior é que a torcida sente que falta cobrança interna. A sensação é de que o vestiário virou um ambiente confortável demais, onde ninguém tem medo de perder posição. Tem jogador que erra, some em campo, e na partida seguinte continua entre os titulares como se nada tivesse acontecido. Assim não dá. E quando o torcedor vê o time jogando desse jeito, o sentimento de revolta toma conta. A Fiel não é uma torcida qualquer, é uma massa que vive o Corinthians 24 horas por dia. Quando o time perde, o corintiano leva a derrota para o trabalho, para casa, para o coração. É por isso que dói tanto ver jogador caminhando em campo, rindo após o apito final, trocando camisa como se fosse um amistoso. O torcedor quer ver indignação, quer ver vontade de mudar o placar, quer ver raça. Tem jogador ali que parece estar de passagem, que encara o clube como vitrine. Mas o Corinthians nunca foi um trampolim. O Corinthians é uma escola de entrega. Quem veste essa camisa precisa entender que o mínimo exigido é correr até o fim. E se não for para isso, é melhor abrir espaço para quem realmente quer lutar. O torcedor aceita erro, aceita falha técnica, mas nunca vai aceitar falta de vontade. Dorival precisa ser mais duro. Precisa parar de proteger jogador que não está rendendo. O Corinthians precisa de comando firme, de pulso. Quando o treinador começar a deixar no banco quem está acomodado, aí sim o grupo vai entender o recado.
Enquanto isso não acontecer, a história vai continuar a mesma: atuações mornas, desculpas na coletiva e decepção na arquibancada. O caso do Memphis Depay é o retrato do que o torcedor não quer ver. Um jogador que tem talento, mas que joga como se o resultado não importasse. Tenta passe de efeito, drible desnecessário, e quando erra, não volta para recompor. O futebol brasileiro é competitivo, ninguém ganha jogo só com pose. E se o holandês não entender isso rápido, vai virar apenas mais um nome caro que passou pelo Corinthians sem deixar saudade. Rodrigo Garro, que chegou cheio de moral, também precisa se reencontrar. O torcedor gosta do jogador técnico, mas quer vê-lo brigando, dividindo, suando a camisa. Cansa ver ele correndo na ponta do pé, evitando o contato, fugindo da dividida. O Corinthians é o time do suor, não do charme. Quem não entender isso, não sobrevive por muito tempo aqui. Yuri Alberto, por outro lado, parece um jogador sem confiança. Erra finalizações simples, se posiciona mal e demonstra um nervosismo que não combina com quem veste a 9 do timão. Mas ao mesmo tempo, a culpa não é só dele. O sistema ofensivo do Corinthians é confuso, o meio-campo não cria, a bola não chega com qualidade. Mesmo assim, é papel do atacante se reinventar, buscar alternativas, brigar por espaço. O torcedor quer ver um atacante faminto, e não um jogador que some quando o time mais precisa. A verdade é que o Corinthians precisa de uma sacudida geral. Precisa de alguém dentro e fora de campo que lembre todo mundo onde estão. Precisa de liderança no elenco e de pulso firme na diretoria. O clube está perdendo sua identidade aos poucos, e se ninguém agir agora, o futuro vai ser ainda mais difícil. Não adianta olhar para trás e lembrar de tempos gloriosos se o presente é marcado por conformismo. O torcedor está cansado de viver de lembranças. Quer um time que honre o passado, mas que lute no presente. Que não entre em campo para cumprir tabela, e sim para representar milhões de apaixonados que vivem esse clube todos os dias. O Corinthians é muito maior do que esses jogadores que estão tratando o escudo como um detalhe. A diretoria precisa entender que futebol se faz com cobrança e comprometimento. Não dá mais para assistir a esse desfile de apatia sem uma resposta à altura. Precisa haver consequência. Quem não quer lutar, sai. Quem quer, fica. É simples assim. O Corinthians nasceu da superação e sobreviveu a tudo por causa da sua gente. Essa torcida não merece ver um time sem alma. O que a Fiel quer é o retorno da essência. Quer olhar para o campo e ver um time que represente o que ela é fora dele, guerreira, persistente, apaixonada e, acima de tudo, incansável. Enquanto o Corinthians não resgatar isso, vai continuar sendo um gigante adormecido, vivendo de promessas e discursos. Mas o torcedor não desiste, nunca desistiu. É essa fé que mantém o clube de pé, mesmo quando tudo parece desabar. E se os jogadores tiverem um mínimo de sensibilidade, vão perceber que ainda há tempo de mudar o rumo dessa história. Basta um pouco de vergonha na cara, um pouco de humildade, principalmente, vontade de fazer o Corinthians voltar a ser o Corinthians. Porque a Fiel não cobra perfeição, cobra entrega. E quem não entende isso, não entende o que é ser Corinthians. O próximo desafio já é tratado como decisivo. Não apenas pelos pontos, mas pelo que representa. O torcedor quer ver resposta, quer ver atitude. Quer ver o time lutando até o último minuto, mostrando que ainda existe um mínimo de vergonha na cara. O Corinthians pode até perder, mas tem que perder lutando. O que não dá é para continuar vendo o jogador andando, técnico calado e diretoria omissa. Isso é o que está destruindo o clube. E por mais que o momento seja duro, a Fiel nunca vai deixar de acreditar. Porque o Corinthians é feito disso, de fé, de sofrimento e de renascimento. A torcida já viu o time cair, já viu se reerguer, já viu virar o impossível. O que o corintiano quer agora é só uma faísca de reação, uma demonstração de que ainda há vida ali dentro. Que ainda existe alguém disposto a honrar essa camisa e devolver orgulho ao torcedor. Porque se tem uma coisa que o Corinthians nunca foi, é um time comum. E ver o clube nessa situação dói, mas também desperta algo que só o corintiano entende, a vontade de lutar até o fim. Antes de prosseguirmos,
Te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um burburinho tomou conta do noticiário esportivo nas últimas horas. A Conmebol confirmou oficialmente que a grande final da Copa Libertadores será disputada na Arena Corinthians, e o duelo não poderia ser mais explosivo, Corinthians e Palmeiras, frente a frente, valendo a glória máxima do continente. A notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol, incendiando redes sociais, programas esportivos e rodas de conversa em todo o país. Desde o anúncio, a escolha do estádio alvinegro como palco da decisão vem gerando debates acalorados. De um lado, torcedores do Corinthians comemoram o que consideram uma espécie de reconhecimento histórico do clube e de sua casa, um dos estádios mais modernos do país. De outro, palmeirenses questionam a decisão, apontando o suposto desequilíbrio de jogar uma final continental justamente na arena do maior rival. Nos bastidores, fala-se em intensa pressão da diretoria alviverde junto à entidade sul-americana para garantir condições de igualdade e segurança no evento, que promete ser um dos mais marcantes da história recente do futebol brasileiro. Os rumores de que a final poderia ser em São Paulo já circulavam há semanas, mas poucos imaginavam que a escolha recairia sobre o estádio do Corinthians. A Conmebol, no entanto, reforçou em comunicado que a decisão foi tomada com base em critérios técnicos, logísticos e de infraestrutura. Ainda assim, não há quem negue o componente emocional dessa escolha. O clima promete ser de tensão máxima, dentro e fora de campo. Na capital paulista, o assunto domina conversas em bares, emissoras de rádio e programas esportivos. A cidade se prepara para uma invasão de torcedores de todo o país, e a segurança pública já discute planos para evitar confrontos. Nos corredores dos clubes, fala-se que jogadores e dirigentes sentem o peso simbólico do palco. A Arena Corinthians, que já recebeu a abertura de Copa do Mundo, agora se tornará cenário de um clássico que pode redefinir rivalidades e histórias. Enquanto os torcedores contam os dias e o nervosismo cresce, o futebol sul-americano se prepara para testemunhar um confronto que ultrapassa o campo e entra no território da paixão. Uma final entre Corinthians e Palmeiras na casa do Timão, um enredo digno de novela, ou talvez, de eternidade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!